Nós fomos chamados, embora muitas pessoas demorem o seu tempo a reconhecer, mas nós fomos chamados com um propósito para servir ao Senhor. Amém? Esse é o propósito fundamental. Muitos pensam que vão a determinados lugares, têm a oportunidade de frequentar uma igreja ou disto ou daquilo porque querem resolver os seus problemas, querem ver as suas vidas ou algumas situações da sua vida alteradas. Enfim, pode haver inúmeras razões pelas quais diversas pessoas podem vir ou estar numa associação, numa congregação, etc, etc. Mas realmente o propósito principal, central, de Deus nos dar a oportunidade de virmos à igreja, a este ministério, e escutar a sua palavra, é porque Ele quer nos ensinar e quer nos mostrar o verdadeiro valor de podermos servi-lo, de podermos viver para Ele, com temor. Na verdade, através de sermos fiéis e leais ao chamado. Não é ser fiéis e leais a uma coisa qualquer. Não é ser fiel à esposa, fiel ao marido, fiel ao amigo. Sim, isso é uma consequência que vem a seguir. Mas o principal que Ruth e Noemi nos mostram, através desse amor que experimentaram e partilhado entre elas, foi que, com base nesse amor, elas puderam ser fiéis e leais. E principalmente Ruth. Porque Ruth nem sequer era do povo de Israel, da linhagem. Amém? Então, porque às vezes é fácil, quando nós já pertencemos, mas aqueles que não pertencem, muito mais valor têm quando realmente mostram esses dons e essa capacidade de serem fiéis. Por isso devemos aprender a lealdade e a fidelidade. São duas palavras que eu, pessoalmente, respeito e tento ter em consideração nos actos da minha vida para com Deus e também para com as pessoas que me rodeiam. Ser fiel e ser leal. Ok? E às vezes nem sempre é fácil podermos dar cumprimento a isso, não é? Cada um de nós terá que analisar e ver aonde é que tem que melhorar para ser mais fiel e mais leal ao chamado do Senhor. Mas ser fiel e ser leal não é assim de um dia para o outro que adotamos na nossa vida, não. Eu tenho para mim que a fidelidade e a lealdade, tanto como tantas outras coisas na vida, aprende-se, exercita-se. Amém? As coisas em Deus aprendem-se e exercitam-se. As coisas, quando nós andávamos na escola, nós aprendemos e tínhamos que exercitar. Qualquer pessoa que está a aprender algo tem que exercitar. E a lealdade e a fidelidade exercita-se. E quando é que se exercita? De cada vez que... De ser fiel e leal ao chamado de Cristo à tua vida, então tu vais identificar as oportunidades em que o Senhor te está a propor seres fiel e leal naquele momento. Se não o és, é por opção tua. E não foi que não sei o que aconteceu. Não aconteceu. Deus permite que nós sejamos colocados em situações para que realmente evidenciemos, exercitemos essa fidelidade e essa lealdade. Porque Ele já nos conhece. Não, Ele está, entre aspas, cansado de nos conhecer. Ele quer que exercitemos certas particularidades, certas situações na nossa vida para que possamos crescer, e crescer tem que ser recorrido. E seríamos talvez presunçosos, eu sou totalmente leal. É um bocadinho de presunção, creio eu, para não dizer outra coisa. Porque todos nós sabemos que nesse processo de aprendizagem, a quem além resvalamos. A quem além, por isso é que estamos a aprender. E por isso é que na aprendizagem há métodos Olha, como vocês sabem, podiam ser correcionais, mas não, é corretivos. Sim, senhora, há métodos corretivos. Porque quando nós, numa fase de aprendizagem, estamos a aprender, isto parece o beabá da escola, mas é a realidade, porque às vezes parece que nós, como já somos pessoas de uma idade avançada, dá às vezes a entender que já, ou podemos cair no erro de pensar que já não temos muito que aprender. Estamos a aprender. E na aprendizagem tem que haver métodos corretivos, porque aquele que aprende tem tendência
a resvalar, tem tendência a esquecer, tem tendência a não cumprir, tem tendência a falhar. Então, há um acto corretivo. Então, é algo que o Senhor está a permitir para que nós aprendamos a ser fiéis e leais. Amém? Glória a Deus. Bom que é quando a malta diz amém. Por isso, este é um caminho a iniciar. E estamos a aprender, e o Senhor nos coloca em situações, já sejam a nível de ministério, nas relações com as pessoas. Eu creio que a melhor forma que nós temos de demonstrar a nossa fidelidade e a nossa lealdade não é por palavras. Terminou o culto aqui no domingo passado dizendo isso mesmo. Eu, para saber a espiritualidade de uma pessoa, como é que eu vejo, como é que ele disse que via? No tipo de relação que tinha com as outras pessoas. Não é uma relação que tinha com o A, com o B ou com o C, com as outras pessoas. Porque não podemos dizer que somos espirituais, e neste caso espirituais, fiéis e leais ao Senhor, e fazer acepção de pessoas e escolher aqueles com quem nos devemos relacionar e os outros com quem não nos devemos relacionar. Isso não é de Deus. Não estás a aprender. Corrige. A correção não é danosa. A correção não é para espezinhar, para massacrar. A correção é para levantar. Levantar. Ainda que no momento crucial ela possa fazer esse efeito que causa alguma tristeza, vamos dizer assim. Nas relações pessoais, nas relações de amizade, sim, porque nem todas as relações pessoais podem ser consideradas de amizade. Amém? Jesus Cristo relacionava-se com muitas pessoas, mas há alguns disse que já não vos chamo mais servos, que não chamo-vos amigos. Mas nem a todos ele podia chamar amigos, porque nem com todos ele tinha esse tipo de relação. No entanto, ele tinha relação com todos. Também o pastor Rabi falou nisso. Jesus Cristo relacionou-se com todas as pessoas, desde o mais rico ao mais pobre. Desde aquele que achava menos pecador, àquele que estava mesmo no mais profundo do poço do pecado. Porque, na verdade, as relações são os momentos em que nós demonstramos a nossa espiritualidade, a nossa fidelidade, a nossa lealdade ao chamado do Senhor. Por isto é um caminho a iniciar, este caminho da lealdade e da fidelidade, temos que o iniciar e não deve haver retrocessos. E por isso devemos caminhar no mesmo sentido e aprender com o apóstolo Paulo, e abrindo agora a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, para o prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. E no verso 16 diz, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Verso 17, irmãos, sendo imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Então devemos aprender do apóstolo Paulo quando ele dirige estas palavras aos filipenses e começa por lhes dizer, não que eu tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Jesus Cristo. Isto pode levar-nos e deve levar-nos a questionar-nos, não é? Se o caminho da lealdade e da fidelidade é um caminho a percorrer e a aprender e diariamente com as relações
e com as situações com as quais somos confrontados. Vamos começar no verso 12 e dizer, ele diz que foi conquistado, que tinha que conquistar aquilo para o qual foi conquistado. Significa, Jesus conquistou a sua vida, a vida do apóstolo. E há aqui alguma novidade se dissermos que Jesus conquistou a nossa vida? Penso que aqui podemos calçar os sapatos do apóstolo e dizer, eu fui conquistado por Cristo. Amém? Provavelmente nem todos vencer a morte, vencer o diabo, sacar as chaves da vida e da morte e poder ter ressuscitado e poder viver e dizer que eu vou, mas não vos deixarei órfãos porque enviarei o Espírito Santo, significa dizer que essa conquista da parte do Senhor está concluída. Mas uma coisa é eu saber que Ele me quer conquistar, outra coisa é eu permitir ser conquistado. Porque deixa que te diga uma coisa, cada um de nós é um reino. Tu és um reino. Tu fica a dizer, quando alguém nos conquista, quando um exército conquista uma batalha, uma guerra, quer dizer que toma o domínio sobre. Verdade? Toma o domínio. E o apóstolo Paulo dizia, vamos voltar a ler, eu prossigo, embora não tenha obtido ainda a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado. O apóstolo Paulo dizia, eu fui conquistado por Cristo. Cristo tomou posse da minha vida. Não sou mais eu que vivo, não disse aqui nessa passagem, mas diz noutra passagem. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em... Quando tu és conquistado por Cristo, Cristo passa a viver em nós. Amém? E esta é uma parte principal da nossa vida e do nosso chamado, é que nós temos que ser conquistados. Mas se tu lutas contra aquele que te quer conquistar, se tu teimas em depor as tuas armas, se tu teimas em te renderes, em levantares a bandeira branca, não é? O símbolo da rendição. Se tu teimas em tomar essa atitude, então tudo aquilo que tu lês, tudo aquilo que tu fazes, tudo aquilo que tu ouves, poderá ser que não tenha um efeito real na tua vida. Porque não basta só ouvir, não basta só ler, tem que haver uma atitude de coração. E é em base nessa atitude de coração que tu és conquistado. Uma invasão. Ele diz que, o que é que ele faz? Bate miséria, ele vai e bate à porta. Aonde tu pensas que estás esquecido, aonde tu pensas que já não há nada a fazer, aonde tu pensas que a tua vida começou ali e vai terminar, não sabes onde, mas não faz sentido. Aonde tu pensas que já não há nada a fazer, aonde tu pensas que isto é sempre a mesma coisa, diz que no profundo dessa miséria, ele bate à porta. Porque ele quer conquistar-te. E as armas da sua conquista são o amor. A base das armas da sua conquista são o amor. Porque ele é fiel e é leal ao seu chamado. Porque Jesus também teve um chamado. Deus enviou. Deus disse-lhe, vai. E ele foi. Era um chamado. Um chamado pelas nossas vidas, um chamado a interceder por nós agora, um chamado naquela altura a dar a sua vida por nós. E tu dizes, conquistar o quê? Porque o apóstolo diz, eu quero conquistar aquilo pelo qual fui já conquistado. E há tantas coisas que tu precisas, tu e eu precisamos de conquistar. Uma das primeiras coisas que nós precisamos de conquistar é o nosso interior. Que muitas vezes anda à deriva. É o nosso interior que muitas vezes não tem controle. Daí que a palavra do Senhor ensina-nos que o nosso coração é mais enganoso que todas as coisas. E que dele procedem as nossas saídas para a vida.
as nossas resoluções, os nossos pensamentos, aquilo que pensamos da vida, aquilo que pensamos de nós, aquilo que pensamos da igreja, dos irmãos da igreja, dos pastores, dos que não são pastores, aquilo que pensamos uns dos outros, sai do nosso coração. E diz que ele é mais enganoso que todas as coisas. Ora, se ele tiver rédea larga, se ele não estiver sujeito à presença do Espírito Santo, quem vai controlar esse coração? Pois é, está descontrolado, pois eu sei. Há corações entre nós totalmente descontrolados. Desorientados. E, enfim, que têm que estar sujeitos a Deus e ao Espírito Santo para que possam, na verdade, familiares. Quantas vezes necessitamos de fazer conquistas familiares e não somos capazes? A dificuldade que nós temos de conquistar a família para Cristo, de conquistar aqueles que são os nossos familiares. Filhos, irmãos, pais, as conquistas relacionais e sociais, as dificuldades que nós temos para conquistar as pessoas que nos rodeiam, para ter uma relação com elas. Eu quando digo conquistar não é tomar posse das conquistas para fazer, mas as conquistas que eu tenho para fazer estão em base àquilo que eu já fui conquistado, que foi Cristo. Então, Cristo vive em mim, então aquilo que eu quero conquistar às pessoas é um relacionamento verdadeiro, genuíno, relacional, puro, santo. Isso é o que eu quero conquistar. Mas o que é que se vê na igreja? Relacionamentos mais enganosos que todas as coisas. Corações que estão afastados do chamado e da fidelidade e da lealdade ao chamado. Porque temos que ser fiéis e leais ao facto de estarmos aqui. E não é aqui fisicamente na igreja, é no reino de Deus. Porque ainda há uns dias atrás, na reunião de jovens, eu estava a tentar desmistificar aquilo que é vir a um ministério chamado Remar, ou aquele que seja, ou a Igreja ICCM, e estar num ministério condicionado, de certa maneira, por normas, por regras, por isto, por aquilo, e aquilo que é estar no reino de Deus, que não nos condiciona. Isto mesmo já foi pregado aqui ainda há uns dias. Estamos condicionados porque estamos bloqueados e condicionados a um ministério que tem regras e que tem normas. Mas a partir do momento em que tu passas a ser cidadão do reino de Deus, essas normas e essas regras deixam de ter importância para ti. Foi falado aqui no último domingo. Ou não? Amém? Foi falado. Porquê é que te custa tanto viver num ministério? Qual é o cartão de cidadão que tu tens? Além do português, ou do angolano, ou do espanhol, ou do francês? Se tens uma dupla nacionalidade, a segunda nacionalidade, mas que terá que ser a primeira, terá que ser do reino de Deus. Amém? E essa não é exibida com um cartão. Essa não tem que ser sequer que ser exibida, tem que ser somente vivida. Quando tu vives o reino de Deus, tu não precisas de exibir, não precisas dizer, eu sou do reino de Deus, eu faço, eu fiz, eu sou capaz, eu era capaz, eu consigo, eu isto, eu antes era, agora sou. Não, é o Espírito Santo que testifica. Voltamos ao versículo 13 de Filipenses 3 e diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para as que diante de mim estão. E este era um dos pontos que eu queria salientar nesta passagem bíblica. Avançar para a frente, claro, avançar para trás é um bocado complicado. Vamos imaginar que o caminho é para ali. Eu tenho que avançar em frente. Agora deixa-me lá tentar assim. Avançar voltados para a frente, voltados para Cristo, voltados para a cruz,
voltados para os irmãos, voltados para a congregação, voltados para os relacionamentos, voltados sem medo para aquilo que está por vir, porque Jesus já foi na frente. Porque Ele diz, aquele que vier após, significa que Ele vai na frente. Aquele que vier após mim. Às vezes temos medo, mas Ele disse, aquele que vier após mim, ou quem quiser vir após mim. Glória a Deus. Então devemos ter em conta que é necessário avançar e deixar as coisas para trás. Porque o apóstolo dizia, ponho os meus olhos naquilo que está por vir, naquilo que está à frente. Mas essa atitude de deixar o passado e caminhar em frente implica uma coisa muito importante. É seguir e deixar. Seguir e deixar. Glória a Deus. Seguir e deixar. Deixar e seguir. Sabes porquê? Muitos querem seguir, mas não querem deixar o seu passado para trás. Querem seguir a Cristo, carregando o seu passado com eles. É difícil, para não dizer impossível. Porque é impossível porque vai chegar a um ponto em que já não vai ser possível continuar mais. Para trás, mas dizem, não, eu quero deixar o meu passado para trás, mas sem seguir a Cristo. Porque essas coisas para mim não... Eu acho que não faz falta seguir a Cristo. Para deixar o meu passado para trás. O passado é terrível. E deixar para trás. É possível seguir e não deixar o passado. Não podemos juntar as duas coisas. Muitos dos israelitas no deserto queriam seguir, mas não queriam deixar. Olhavam para trás e diziam, mas nós lá tínhamos isto, nós lá tínhamos aquilo, nós lá tínhamos o outro. Esquece o passado, aquilo que tinhas já acabou, já passou. Não sei se era bom, se era mau. Mas se queres seguir a Cristo, se queres aprender a fidelidade e a lealdade, o passado tem que ficar para trás. A mulher de Ló também queria seguir. Mas também diz que olhou para trás, provavelmente com saudades, com nostalgia, com o desejo, o sentimento de querer obter as coisas que já teve a oportunidade de usufruir, mas ao mesmo tempo fugir da velha vida, fugir do passado pecaminoso, não era possível. Então diz que ficou petrificada. E isso não é desejável para nenhum de nós, porque fomos chamados não para ficar estáticos, fomos chamados para seguir em frente, caminhando sempre em frente, sempre em frente. O jovem rico, ele foi perguntar o que é que poderia fazer. E ele diz que cumpria a lei toda. Mentiroso, talvez. Cumpria a lei toda. Não havia ninguém que conseguisse cumprir toda a lei. Mas dizia que cumpria toda a lei. Então o Senhor confrontou com a realidade dele. E ele não pôde deixar. Ele queria seguir, mas não queria deixar. E não deixou. E muitos de nós, provavelmente, somos encontrados nesta situação. Gostaríamos de, mas não queremos prescindir de. Por isso, há uma confusão muito grande, às vezes, no nosso meio. E quando eu digo confusão no nosso meio, confusão em alguns irmãos na igreja. Sim, sim, que já aceitaram a Cristo. Sim, sim. Sim, sim, que já se batizaram. Sim. Sim, sim, que até já pregam a palavra do Senhor. Sim. Mas será que o passado está realmente a ficar para trás? Porque a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo novas, o passado, as coisas velhas, já passaram, eis que tudo se fez de novo. Estamos nesse processo? Se estamos nesse processo, glória a Deus. Porque o passado vai interferir com o presente, vai querer interferir. A persegui-lo, a persegui-lo, a persegui-lo. Quando tenta ver o futuro não consegue, porque o passado sufoca a visão, tapa a visão do futuro. E Deus quer que nós aprendamos a viver. O que é viver pela fé? A fé é o quê? É a certeza nas coisas que já passaram? Mas podia ser, era mais fácil.
Claro, a certeza das coisas que já passaram, eu até sei que aquelas coisas aconteceram, sou um homem de fé. Não, a fé é a certeza naquilo que está por vir. Então, nesse sentido, o passado não pode, não deve sufocar, obscurecer a nossa visão. Porque sempre que houver momentos na tua e na minha vida em que tenhamos que tomar decisões, as decisões vão ser baseadas no quê? Nas experiências do passado. Verdade ou mentira? É verdade. Se o passado é aquilo que continua a controlar a nossa vida, que continua a condicionar a nossa vida, que continua a impedir que nós possamos ver uma luz para além daquilo que são as nossas trevas, se o passado continua aí a sufocar-nos, então, de cada vez que houver decisões, e eu quando digo decisões, não é o que é que vou vestir hoje, o que é que vou vestir amanhã. Eu quando falo em decisões, falo em decisões importantes na vida pessoal, nos relacionamentos pessoais, na vida familiar, nos relacionamentos familiares, na vida ministerial, nos relacionamentos ministeriais. É disso que eu estou a falar. Mas se o passado é aquilo que está... E deveríamos considerar a nossa inadaptidão para tomar decisões. Mas claro, há coisas mais altas na nossa vida, que falam mais alto e que têm a ver com aquilo que é a nossa imagem posterior. Aquilo que é a nossa imagem para fora. Aquilo que é o que é que vão pensar de mim. O que é que importa o que pensem de ti? O que importa é aquilo que Deus pensa de ti. Se não estamos no sítio errado, estamos mais preocupados. Porque este é um ministério onde se prega a transformação dos corações e das almas. Aqui não se prega a vitória pessoal, os êxitos pessoais, o resolver de problemas. Eu antes era um drogado e hoje já não sou, glória a Deus. Mas continuo a viver com o meu passado atrás de mim. Eu não consigo. Fala-se muito no Espírito Santo, mas eu não consigo. Eu não consigo ter esse Espírito dentro de mim que me redargue, que me adverte, que me insta, que me anima, que me dá visão, que me dá revelação, que me ajuda a caminhar todos os dias, mesmo nos dias em que eu não tenho vontade de caminhar. Senão que eu, quando não tenho vontade de caminhar, não caminho. As pernas andam, mas eu não caminho. Eu falo, mas da minha boca não sai coisa boa. Melhor dizer, eu sobrevivo. O passado é terrível. Ele é história. Porque o Senhor diz que faz coisas novas. Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas. Deus estava a tentar dizer ao povo, através de Isaías, não tenham em conta aquelas coisas do passado, que normalmente são negativas. O passado, em muitas situações, na nossa vida, carrega negativismo. Carrega coisas más. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz, verso 19. Porventura não o percebeis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Eu faço coisas novas. Os animais, verso 20, os animais do campo me glorificarão, e os chacais, os filhotes avestruzes e as avestruzes, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Amém? Deus quer que nós avancemos, porque Ele tem coisas novas. Não fiques estagnado naquilo que é o teu passado, as histórias tristes, as histórias de infidelidade, de traições. Defraudaram-te, enganaram-te. Mas espera aí. Está bem, eu também enganei, eu também defraudei, eu também traí, eu também fui infiel. Ok. Não vamos dizer que só a mim é que me fizeram.
Não, nós participamos todos nisso. Então diz que o Senhor tem uma coisa nova para fazer. E temos que avançar nessa perspectiva. Avançar na fé, avançar no conhecimento de Deus, avançar no relacionamento com Jesus. E quando deixarmos de avançar, sabes o que é que vai acontecer? Vamos ficar inertes, parados. Sabes? Pessoas que param, sim, todos os dias caminham, todos os dias se levantam, todos os dias trabalham, todos os dias fazem, mas estão parados na fé. E quando todos nós, paramos na fé, estagnamos, ficamos inertes, coisas más podem suceder. Imagina o teu corpo inerte durante muito tempo. Imagina tu deitado numa cama durante muito tempo, por uma doença, por isto ou por aquilo ou por outro. O que é que acontece? Começamos a ficar o quê? Eu chamo-lhe atrofiados. O atrofio. Começamos a ter, quando nos levantamos pela primeira vez, começamos a ter dificuldades em andar. Desaprendemos de andar. Quando começamos a olhar para trás, quando começamos a permitir que o passado sufoque a visão do futuro, quando não avançamos porque vivemos em base ao passado, estamos a ficar atrofiados. E não é dos membros físicos. Eu deixo de saber caminhar, eu deixo de me relacionar, eu deixo de fazer tanta... Quando os meus vasos sanguíneos deixam de receber o sangue, estamos a falar do foro da alma. Alma. E a pior coisa é infectada, que vive em base ao passado, que desaprendeu de andar, que desistiu de andar, e que a única coisa que faz é viver em base às experiências, ao passado, que foi mau, que foi bera, que foi terrível, que de repente ver para os homens pode ser impossível, mas para Deus não é. Não permitas que a tua alma fique atrofiada. Pela falta de irrigação das artérias, pela falta de comunicação com os irmãos, pela falta do gozo, da alegria de podermos conviver com os erros uns dos outros. Estamos de igual maneira. E diz que muitos ainda há dele acrescentar. Diz a palavra do Senhor, não vivas do passado. Porque isto acontece quando, na verdade, deixamos de exercitar o amor fundamentais na vida daqueles que são os filhos de porca, em que tu te relacionas e na maneiras. Mas vem mostrar, essa é a espiritualidade. Precisamos de fazer as coisas para que outros vejam. Precisamos fazer as coisas porque temos um coração que sabe aquilo que é para fazer. Da mesma maneira o pastor também, a Rabi também comentava, não precisam que venham dizer, regozijei, fiquei contente de alguém que parou no meio da estrada. E porque quando salta uma bola de um quintal, há sempre aquele ditado que diz, atrás de uma bola vem uma criança. E quando vi a bola parada no meio da estrada, vi que um carro parou, foi apanhar a bola e foi devolver à criança. Quantos fariam isso? Well done. Costuma-se dizer, well done, bem feito. É assim que se faz. Não precisa que ninguém esteja a ver. Eu por acaso vi que estava dentro do carro. Well done. Glória a Deus por isso. Provavelmente eu, tenho que o dizer, passaria, contornaria a bola, devagarinho, a ver se vinha alguma criança. Não estava completo. Aprendi hoje algo, de manhã. Glória a Deus. Não vale a pena dizer quem foi, porque quem foi sabe quem é e eu também sei. Temos que aprender a correr o caminho da fidelidade e da lealdade, sem deixar que o passado nos sufoque a visão do futuro. Vamos ao verso 14 e vamos ver o que dizia o apóstolo Paulo aos Filipenses no verso 14. Prossigo para o alvo, para o prémio da soberania da nossa vida. O alvo é etapas e épocas da sua vida. Amém? Jesus Cristo, vamos supor, a alguém, não é aquele, tu tens que atingir aquela pessoa.
Estamos a falar em termos bélicos, de guerra, não é? Mas, quando temos a Jesus Cristo como alvo, significa que os nossos olhos, a nossa atenção, sim, nós durante o dia deambulamos na nossa mente, no nosso olhar, na nossa concentração, por muitos sítios, mas principalmente os nossos olhos têm que estar postos no alvo que é Jesus. Quando tiramos os nossos olhos do alvo que é Jesus, ficamos a deambular e já não sabemos a direção. Por isso, quero-te dizer nesta manhã, tu tens um alvo, qual é o teu alvo? O apóstolo Paulo diz, prossigo para o alvo. E tu prossegues para onde? E eu prossigo para onde? Acontece que o nosso alvo não é aquilo que deve ser. Muitas vezes o nosso alvo, aquilo que é o nosso objetivo, não passa por ser Jesus Cristo. E quando isso acontece, o alvo mexe-se com muita facilidade. Mas a palavra de Deus é a mesma hoje e para sempre. O nosso alvo, Jesus, não vai mudar. Somente tens que estar concentrado. Mas não é porque ele mude, é para que, quando temos um alvo, a nossa atenção está focada no alvo, e o nosso alvo é Jesus, dificilmente nos vamos desviar se prendemos aí a nossa atenção. E se perdermos o alvo, o que fazer? E se por momentos perdemos o alvo? E se por um momento damos conta que já não nos interessam tantas coisas do alto, as coisas do alvo, as coisas de Jesus, se não estamos mais preocupados, ou melhor, eu vou pôr de outra maneira, na minha vida e na vida das pessoas que me rodeiam, eu consigo ter a percepção, e na minha vida principalmente, se tenho ou não tenho os meus olhos no alvo. Quando eu começo a ficar demasiadamente preocupado comigo, com aquilo que me disseram, com aquilo que me fizeram, com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu não tenho, com aquilo que a minha família tem, com aquilo que a minha família não tem, com a forma como eu vivo, com a forma como os outros vivem, se a minha vida passa a ter este prisma, estes princípios e estas prioridades, adeus ao vindima. É como dizer, não há alvo. Já perdi o alvo. Porquê? Porque deixei de ter a minha confiança, a minha mirada, o meu olhar colocado naquele que é suficiência para mim e que me vai sustentar em todas as minhas áreas. Porque tudo o demais que eu não tenho é porque não necessito. Só uma pessoa compreendeu isto. Tudo aquilo que eu não tenho é aquilo que eu não. E provavelmente muito daquilo que eu tenho está a mais. Está a mais. E é um perigo quando nós não nos damos conta que temos a mais. Porque quando eu tirar os meus olhos do alvo, eu vou começar a priorizar aquilo que não é prioritário. Eu vou começar a dar importância àquilo que não é importante. Sim, é importante, mas não é prioritário. Sim, é importante, mas não é essencial, porque o essencial e o prioritário é que eu tenha Jesus Cristo no centro da minha atenção. Porque Ele é o centro, ou deverá ser. O alvo mudou o sítio sem nos avisar. Isto agora é assim, andamos a brincar aos alvos e o alvo muda de sítio e eu agora já não sei onde é que está o alvo. Não foi o alvo que mudou de sítio. Provavelmente tu começaste foi a caminhar assim, em direção ao alvo e perdeste o alvo. E estás sujeito a cair, porque estás de costas. Estás de costas para o alvo. Temos que voltar a nossa face para o Senhor. Mas muitos tentam caminhar para Cristo de costas. Não é possível. Como é que podes caminhar para Cristo de costas? E tu dizes, mas eu não estou de costas, Vítor. Quando tu estás de costas para alguém, tu estás de costas para Cristo. Olha aquilo que eu estou a dizer. Quando tu estás de costas voltadas para alguém que não falas, tens rancor, tens ódio, tens inveja, tens aquilo que seja, e não consegues relacionar-te com aquela pessoa, tu estás de costas voltadas para Cristo. Tu não tens o amor de Deus na tua vida. Esta é a realidade. Porque o amor de Deus, diz a palavra do Senhor, que cobre uma multidão de pecados.
Se tu não consegues cobrir esses pecados, então onde está o amor de Deus na tua vida? Então, quando começa a ficar tudo enublado, quando tu não tens uma visão clara do reino de Deus, quando tu não tens uma visão clara do teu chamado, quando tu não tens uma visão clara quanto à responsabilização e à responsabilidade de seres fiel e leal ao chamado que Deus trouxe à tua vida, então tu estás na iminência de tropeçar e cair, se é que não estás caído. Então levanta-te. Levanta-te. Diz a palavra do Senhor, levanta-te, porque a luz de Cristo te iluminará. Levanta-te desse sítio de onde tu estás. Ninguém te quer aí. Ninguém quer que eu esteja estendido no chão. E o Senhor disse à igreja de Laodiceia no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Pois dizes, estou rico de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo a disciplina quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa. A palavra de Deus é inamovível. E ela está sempre a falar à tua vida. Não será porventura que tu deixastes de ver o alvo e que necessites desse colírio para lavar os teus olhos? Será que a igreja, nós não necessitaremos do colírio para poder lavar os olhos e ver com definição, com nitidez? Porque necessitamos ter nitidez na nossa vida. Eu necessito saber, se eu sirvo a Deus, eu necessito conhecer esse Deus e ter a noção exata de que Deus está comigo, para colocar os meus olhos nele. Eu não posso viver sobre aquilo que os outros dizem, sobre aquilo que os outros falam. Eu tenho que viver segundo aquilo que eu vivo, segundo aquilo que eu vejo, segundo aquilo que eu ouço, segundo aquilo que eu me apercebo à minha volta. Mas parece que às vezes há pessoas na igreja que vivem segundo aquilo que os outros dizem somente. Sim, todos temos que obedecer uns aos outros. Sim, temos que andar em obediência uns com os outros, mas temos que ter a noção clara. Não deve continuar a ofuscar a nossa visão. Porque Deus quer nos levantar do sítio de onde nós estamos para nos erguer e para nos levar mais além daquilo que nós próprios conseguiríamos ir por nós mesmos, para esse lugar, o lugar da sua presença, o lugar onde tens comunhão com Ele, o lugar onde, apesar das fraquezas, das aflições, das injustiças, das contradições, apesar de todas as coisas, o lugar onde tu estás com o Senhor. Se não vemos o alvo, devemos pedir ajuda. Com pouco se pede ajuda. Com pouco revelamos essa necessidade de ser ajudados. Estamos a trocar tudo, a trocar as prioridades, esquecemos onde é que temos os nossos olhos, onde é que devemos ter os nossos olhos colocados. Mas o Senhor dizia, não é possível servir a dois senhores, não é possível teres o teu olhar em dois sítios diferentes. Ou serves a um ou serves a outro. Disse lá em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Ou há que amar um ou o outro. Ou te dedicas a um ou te dedicas a outro. Ou fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis também idóneos para instruir a outros. Somos instrutores uns dos outros. Somos instrutores uns dos outros. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Isto também é fidelidade e lealdade. Que o Senhor possa ensinar-nos e ajudar-nos a entender a importância daquilo que é ser fiel e leal ao chamado. E podermos saber que o passado só nos enredeia.
E poder saber que não podemos tirar os nossos olhos de Jesus. E poder saber que o caminho é para a frente. Ele levanta o que está caído, Ele anima aquele que está desanimado, Ele alegra aquele que está triste. Mas para isso tens que deixar de ser conquistado. Se quiseres levantar aí de onde estás comigo e orar, vamos orar ao Senhor e pedir que Ele nos ajude. Que Ele nos ajude.